Você já se perguntou por que aquele coleiro do seu vizinho abre o canto assim que coloca o pé na rua, enquanto o seu parece que esqueceu como se canta? Muita gente acha que o passeio de manhã é só um luxo ou um costume antigo, mas a verdade é muito mais profunda e, para alguns, até chocante. Existe um mecanismo biológico escondido no cérebro do seu pássaro que só é ativado pelo ar da madrugada e pela luz do primeiro sol. Se você está saindo com a gaiola na mão sem entender o que está acontecendo no sangue do seu bicho, você está jogando tempo fora. O que eu vou te revelar hoje é o motivo real de um passeio de 15 minutos valer mais do que uma semana inteira de vitamina no bebedouro. Você está pronto para entender o que realmente faz o bicho foguear de verdade ou vai continuar com ele calado na estaca? O que acontece dentro de um trinca-ferro ou de um coleiro quando o relógio marca 5h30 da manhã não é apenas um despertar comum. Existe um relógio biológico chamado de ciclo circadiano que funciona como uma engrenagem de precisão dentro da cabeça do pássaro. Muitos criadores cometem o erro fatal de achar que a luz da sala ou a lâmpada do criadouro tem o mesmo efeito que o sol. Não tem. A luz artificial é estática, ela não possui o espectro de ondas infravermelhas e ultravioletas que o sol da manhã dispara nos primeiros minutos do dia. Quando esse raio de sol toca o olho do pássaro, ele atravessa a retina e atinge diretamente a glândula pineal. É nesse momento que a mágica acontece. O cérebro entende que o dia começou e dá a ordem para interromper a produção de melatonina, o hormônio do sono, e iniciar uma descarga cavalar de testosterona e cortisol. É por isso que você vê o pássaro se ajeitando, limpando as penas com mais vigor e esticando as asas assim que sente o ar fresco. O cortisol, que em excesso é ruim, nesse momento da manhã serve para dar o alerta de sobrevivência, deixando o bicho ligado. Se você deixa seu pássaro encapado ou dentro de um quarto escuro enquanto o sol nasce, você está literalmente atrofiando o instinto dele. Ele fica confuso, o metabolismo fica lento e aquela fibra que você tanto espera simplesmente não aparece, porque a química do sangue dele está morta. O ar fresco da manhã traz consigo uma carga de íons negativos e uma umidade que limpa as vias respiratórias da ave, algo que o ar parado de dentro de casa, muitas vezes carregado de poeira e cheiro de produtos de limpeza, jamais vai oferecer. O pássaro que não sente o choque térmico da manhã, aquele frescor que arrepia, nunca vai ter o pulmão limpo o suficiente para sustentar um canto longo e potente. É uma questão de fisiologia pura. Mais oxigênio no sangue significa mais energia no músculo peitoral, e mais energia resulta naquela sequência de cantos que estala no ouvido. Cansa, não é? Ver seu pássaro triste na estaca enquanto os outros estão estourando de cantar? O pior é saber que o erro pode estar na sua mão e você nem percebeu. Se você quer parar de passar vergonha no torneio ou no passeio e aprender o manejo exato que os grandes campeões escondem às 7 chaves, você precisa do meu guia definitivo de nutrição e manejo. Lá eu entrego o mapa para você transformar um pássaro frio em um verdadeiro mestre do canto. O link está aqui embaixo. Não perde tempo. Para entender por que o passeio de manhã fogueia o pássaro, você precisa parar de olhar para sua gaiola como um objeto e começar a enxergar como um guerreiro enxerga o campo de batalha. Na natureza, um coleiro ou um trinca-ferro não canta porque está feliz. Ele canta para avisar os rivais que aquele pedaço de mato tem dono. O canto é a fronteira invisível dele. Quando você deixa o pássaro o dia todo no mesmo prego dentro de casa, o cérebro dele entra em um estado de acomodação. Ele sente que já dominou aquele metro quadrado e não precisa mais se esforçar. É aí que o bicho esfria. O passeio matinal quebra essa monotonia e aciona o gatilho da conquista de território. Ao tirar o pássaro de casa às 6 da manhã e levá-lo para uma árvore, uma praça ou até para o muro do vizinho, você está apresentando um novo desafio para o instinto dele. Assim que o bicho sente o ar fresco e vê um ambiente diferente, a primeira coisa que ele faz é observar. Ele busca por predadores e logo em seguida por rivais. Quando ele percebe que está em um lugar novo e começa a cantar, na cabeça dele ele está expulsando qualquer outro macho que estivesse ali antes. É uma vitória psicológica.
Cada vez que você leva seu pássaro para passear e ele solta um canto na rua, o nível de confiança dele sobe degraus que a estaca de casa nunca permitiria. Ele volta para casa sentindo-se o dono do pedaço, e é essa confiança que faz o bicho estalar o canto com muito mais fibra. Mas aqui entra o segredo que separa o criador comum do mestre, a estratégia da variação. Se você levar o pássaro todo santo dia exatamente para o mesmo galho, na mesma árvore, o efeito de fogueamento diminui com o tempo, porque vira uma extensão da casa dele. O segredo é o deslocamento. O ar fresco da manhã carrega o cheiro de outros pássaros, o som de rivais distantes e até a movimentação da natureza que a gente não percebe, mas o bicho, sim. Esse bombardeio de informações sensoriais mantém o sistema nervoso da ave em estado de alerta positivo. É como um treinamento de atleta. O músculo do canto e o desejo de dominância são exercitados ao extremo. Outro ponto que ninguém te conta é sobre a pressão atmosférica e a acústica da manhã. Nas primeiras horas do dia, o som viaja com mais clareza e por distâncias maiores, devido à densidade do ar e ao silêncio da cidade. O pássaro percebe que o som dele está indo mais longe, ele se ouve melhor e percebe que sua voz está dominando o ambiente. Isso cria um ciclo de feedback positivo. Ele canta, ouve o próprio eco ou a resposta de um passarinho distante e a adrenalina sobe. O bicho que passeia de manhã desenvolve uma postura diferente. Ele fica com o corpo mais esguio, a plumagem colada e o olhar fixo. Ele deixa de ser um pássaro de estimação para se tornar um reprodutor e protetor de área. Ignorar o passeio de manhã é ignorar a própria alma do pássaro silvestre. Você pode dar a melhor ração do mundo, mas sem o estímulo da conquista territorial que o ar fresco proporciona, ele sempre será apenas metade do pássaro que poderia ser. Muitos criadores, por excesso de zelo ou por falta de informação, acabam transformando o ambiente do pássaro em uma verdadeira armadilha de seda. É muito comum a gente ver aquele bicho que fica o dia todo em um cômodo fechado, protegido do vento, cercado por paredes. O criador acha que está protegendo o pássaro do frio ou de correntes de ar, mas o que ele está fazendo, na verdade, é criar um efeito estufa que mina a saúde e a disposição da ave. O ar dentro de uma casa é, por natureza, um ar viciado. Ele acumula partículas de poeira, resquícios de produtos químicos de limpeza e principalmente uma taxa de umidade que não oscila. O pássaro silvestre, por evolução de milhares de anos, precisa da oscilação térmica e da renovação constante do oxigênio para manter o seu sistema respiratório em dia. Quando você leva seu pássaro para o passeio de manhã, você está promovendo uma lavagem pulmonar natural. O ar da madrugada e do início da manhã é mais rico em ozônio e possui uma pureza que o ambiente interno jamais terá. Imagine um atleta tentando treinar dentro de um quarto fechado. O rendimento dele vai cair. Com o pássaro é a mesma coisa. O ar fresco e úmido da manhã ajuda a hidratar as mucosas das vias aéreas superiores e os sacos aéreos da ave. Isso é fundamental para a qualidade do som. Um pássaro que vive em ar parado tende a ter um canto mais seco, ou até a apresentar aquela rouquidão inexplicável que muitos confundem com doença, quando na verdade é apenas falta de umidade e renovação de ar. Além disso, temos a questão da temperatura. O choque térmico controlado, aquele frescor que o bicho sente ao sair da casa aquecida para um ambiente externo, dá um tranco no metabolismo. O corpo da ave precisa trabalhar para regular a temperatura interna, e isso acelera a queima de gordura e a circulação sanguínea. É por isso que minutos depois de chegar no local do passeio, o pássaro começa a se movimentar mais na gaiola. O sangue circula com mais pressão, levando nutrientes para os músculos e, consequentemente, aumentando o vigor. Em casa, no ar parado e quente, o bicho entra em um estado de letargia. Ele fica fofo, com a pena eriçada, economizando energia porque o ambiente não o desafia. Outro ponto que o criador do interior conhece bem, mas que às vezes esquece a explicação técnica, é o acúmulo de dióxido de carbono e amônia. Mesmo que você limpe a gaiola todo dia, o ambiente interno retém odores e gases que o bicho respira 24 horas por dia. O passeio de manhã é o momento em que ele se livra desse peso. É o momento em que o sistema imunológico recebe um reforço através do contato com os micro-organismos naturais do ambiente externo, que ajudam a manter a resistência alta.
Um pássaro que nunca sai é como uma planta de estufa. Visualmente pode até parecer bonita, mas não aguenta o primeiro vento forte. No torneio ou na roda, o pássaro que não tem o pulmão calejado pelo ar fresco da rua vai cansar na metade do tempo, vai começar a pedir água ou simplesmente vai parar de cantar porque o físico dele não sustenta a pressão. O passeio não é só para o bicho cantar, é para ele criar resistência física e saúde de ferro, algo que parede nenhuma consegue oferecer. Agora vamos tocar em uma ferida que faz muito criador perder o sono, e às vezes até perder o pássaro em uma negociação: o vício do passeio. Você já deve ter visto, ou quem sabe tem em casa, aquele pássaro que é um leão na rua, mas quando chega em casa parece que desliga. O bicho encosta no passador, fica mudo e só volta a dar sinal de vida quando vê o dono pegar o gancho da gaiola. Isso é o que chamamos no meio da criação de pássaro viciado. E o culpado, por incrível que pareça, não é o pássaro, mas o manejo errado do próprio dono. O passeio de manhã é um santo remédio, mas se você não souber dosar a mão, ele vira um veneno que estraga a fibra do animal dentro do ambiente doméstico. O que acontece é um erro de associação psicológica. Quando o criador leva o bicho para passear todo santo dia, por horas a fio, e só oferece estímulo, fêmea ou o olho no olho com rivais na rua, o pássaro começa a entender que a casa dele é apenas um dormitório sem graça. Na cabeça do coleiro ou do trinca-ferro, o território dele não é mais a estaca da sua sala, mas sim aquele galho da praça ou o muro onde ele costuma cantar. Ele transfere a dominância dele para fora. O resultado disso é frustrante. O pássaro se torna dependente do estímulo externo para foguear. Se chover ou se você não puder sair em um sábado, o bicho fica frio, porque ele não sente que precisa defender a casa onde mora. Ele entrega o ponto dentro de casa e guarda toda a energia para o momento em que a gaiola for balançada na mão. Para evitar que seu pássaro se torne esse leão de rua e gatinho de casa, o segredo está no equilíbrio do manejo. O passeio de manhã deve ser curto e intenso, servindo apenas como um despertador hormonal e não como a única fonte de prazer do bicho. O grande mestre criador é aquele que faz o pássaro acreditar que a rua é o local de batalha, mas a casa é a fortaleza que ele precisa proteger a qualquer custo. Se você deixa o bicho cantando na rua até às 10 da manhã, ele descarrega toda a testosterona lá fora. O ideal é trazer o pássaro para casa ainda no topo da ordem, enquanto ele ainda está querendo briga. Quando você pendura a gaiola no prego de casa e ele ainda está com o sangue quente do passeio, ele vai continuar cantando para avisar aos vizinhos que ele voltou para a base e que ali ninguém manda. Outro erro comum que causa esse vício é o local do passeio ser sempre o mesmo. Isso cria uma zona de conforto perigosa. O pássaro viciado em um único local se torna inseguro em ambientes novos. Se você o levar para um torneio ou para a casa de um amigo em outra cidade, ele trava. Por isso, o ar fresco da manhã deve ser acompanhado de variedade. Mude o trajeto, mude a árvore, mude o horizonte. Isso mantém o cérebro do pássaro em constante estado de adaptação e evita que ele crie muletas comportamentais. O objetivo do passeio é foguear o bicho para que ele cante em qualquer lugar, principalmente onde você quiser que ele cante. Lembre-se, o dono da gaiola é você, não é o pássaro que deve ditar onde ele vai abrir o bico. O manejo inteligente é aquele que usa a rua para incendiar o bicho, mas usa a estaca de casa para manter o fogo aceso o dia inteiro. Muita gente acha que passear com pássaro é simplesmente sair andando com a gaiola e pendurar em qualquer galho que aparecer pela frente. Mas o criador que tem o olho clínico, aquele que realmente entende de passarinho silvestre, sabe que o lugar onde você coloca a gaiola no passeio de manhã pode ser a diferença entre um bicho que abre o canto com fibra ou um bicho que se assusta e corre para nunca mais voltar. Existe uma ciência prática, passada de pai para filho no interior, que envolve a altura da gaiola, o tipo de árvore e até a direção do vento. Não é superstição, é conhecimento de quem vive no mato e observa o comportamento das aves em liberdade para aplicar no manejo da gaiola. Primeiro, vamos falar da altura. Na natureza, cada espécie ocupa uma fatia da árvore. O coleiro, por exemplo, é um pássaro que gosta de termos médios e baixos, perto de sementais e capinzais.
Já o trinca-ferro é o dono das copas. Gosta de olhar tudo de cima. Quando você vai para o passeio, você precisa respeitar essa hierarquia visual. Se você pendura um coleiro muito alto, exposto demais em um lugar descampado, o instinto dele vai gritar perigo. Ele vai se sentir um alvo fácil para gaviões e falcões e, em vez de cantar, ele vai ficar piando de medo ou parado, com o olho fixo no céu. O segredo é buscar um local que ofereça uma proteção nas costas, como uma parede ou uma folhagem mais densa, para que ele se sinta seguro para focar apenas no canto. O tipo de árvore também conta muito. Evite árvores que soltam muitos resíduos ou que tenham formigas agressivas, como a saúva ou a carpinteira, que podem subir na gaiola e estressar o bicho em segundos. O ideal são árvores de folhagem perene, que filtram a luz do sol sem deixar o pássaro totalmente na sombra e nem totalmente fritando no sol forte. O sol da manhã deve bater na lateral da gaiola, permitindo que o pássaro escolha se quer ficar no raio de luz ou se quer um refúgio na sombra. Esse livre-arbítrio dentro da gaiola dá tranquilidade ao animal. Se você prende o bicho em um lugar onde ele não tem para onde fugir do sol ou do vento encanado, ele vai associar o passeio a um desconforto físico e o rendimento vai cair. Outro segredo de mateiro é a distância de outros pássaros no passeio. Tem criador que gosta de embolar as gaiolas, colocando um bicho do lado do outro para ver quem canta mais. Se os bichos já forem veteranos e estiverem no topo da ordem, isso pode até funcionar como um treino de roda. Mas se você está tentando foguear um pássaro que está começando a abrir agora, você precisa dar a ele a sensação de vitória fácil. Pendure-o em um local onde ele ouça outros pássaros ao longe, mas não tenha um rival batendo de frente. Ele precisa acreditar que ele é o único dono daquela árvore. Quando ele soltar os primeiros cantos e não for atropelado por um rival mais forte, o cérebro dele recebe uma descarga de dopamina. Ele pensa, eu mandei e ninguém respondeu, eu sou o chefe aqui. É essa construção de confiança, feita dia após dia, escolhendo o lugar certo e a altura correta, que transforma um pássaro mediano em um campeão de fibra. O passeio é um jogo de xadrez e cada galho onde você pendura a gaiola é uma jogada estratégica para ganhar a mente do seu pássaro. Não adianta nada você seguir todo o ritual de acordar cedo, escolher a melhor árvore e sentir o ar fresco se você não souber ler o que o seu pássaro está dizendo. O passarinheiro de verdade não é aquele que só ouve o canto, é o que observa os detalhes no corpo da ave. O pássaro fala através da postura, do brilho do olho e até da forma como ele se limpa. Quando o passeio de manhã começa a surtir efeito e a biologia do bicho entende que ele é o dono do território, o corpo dele sofre uma transformação física visível. Se você quer saber se o seu manejo está realmente fogueirando o bicho ou se você está apenas dando uma volta com a gaiola, você precisa prestar atenção nos sinais que eu vou te ensinar agora. O primeiro sinal, e talvez o mais claro para quem entende de fibra, é a compactação da plumagem. Um pássaro que está frio ou estressado fica com a pena fofa, eriçada, parecendo uma bolinha. Conforme o passeio de manhã vai limpando o pulmão e ativando a testosterona, a pena começa a colar no corpo. O bicho fica esguio, lisinho, e você consegue ver a definição da musculatura peitoral com mais clareza. É como se ele estivesse sempre pronto para um arranque. Além disso, o brilho das penas muda. A luz do sol matinal ajuda na fixação de vitaminas e na produção de óleos na glândula uropigial, aquela que fica perto da cauda. O pássaro que passeia e recebe sol de qualidade tem uma pena que brilha como se tivesse passado verniz, refletindo a saúde interna que vem de dentro para fora. Outro ponto fundamental é o olhar. O criador experiente olha no olho do passarinho. O bicho que está fogueando tem um olho vivo, preto e saltado, atento a qualquer movimento de inseto ou de rivais ao longe. Ele não fica com aquele olhar vago de quem está com sono na estaca. Ele fixa o olhar, vira a cabeça com rapidez e precisão, e se você chegar perto, ele não se assusta, ele te encara. Mas o pulo do gato mesmo, o segredo que os antigos observam para saber se o bicho está no ponto para uma disputa ou para uma fêmea, está na cloaca e na região do ventre. Quando o pássaro atinge o pico do fogueamento hormonal através do manejo de rua, a região da cloaca fica levemente mais saltada e quente.
O metabolismo está tão acelerado que a temperatura interna sobe. Observe também o comportamento de limpeza. O pássaro que está gostando do passeio de manhã aproveita os momentos de silêncio para se enfumaçar ou tomar banho de sol. Ele abre as asas, estica a cauda e deixa o sol atingir a pele por baixo das penas. Isso é um sinal de confiança extrema. Um bicho com medo não faz isso. Se o seu pássaro faz o banho de sol no passeio, parabéns, você conquistou a mente dele. Ele se sente tão dono do lugar que se dá ao luxo de relaxar e cuidar da estética. Por fim, preste atenção nas fezes. O bicho que passeia e se exercita tem o intestino regulado. Fezes firmes, brancas e pretas, sem estar aguadas, mostram que o estresse do confinamento acabou. O passeio de manhã não é um evento isolado, é o combustível que regula toda a máquina biológica do seu pássaro. Quando você aprende a enxergar esses sinais, você para de adivinhar e passa a ter certeza de que o seu bicho está pronto para qualquer desafio. Depois de passar por toda a biologia, a psicologia do território e os sinais físicos, chegamos ao ponto que separa os donos de gaiola dos verdadeiros criadores de elite. O passeio de manhã não é apenas um exercício para o pássaro, é um exercício de observação para você. Existe uma conexão invisível que se forma quando você caminha com a gaiola na mão às 6 da manhã. O pássaro sente a firmeza do seu passo, ele reconhece seu cheiro e ele entende que você é o parceiro que o leva para conquistar o mundo. Essa confiança mútua é o que faz o bicho cantar para você quando você chega no criadouro. No fundo, o segredo do ar fresco não está apenas no oxigênio, mas na quebra da barreira entre o instinto selvagem e o manejo humano. Um pássaro que confia no seu criador e tem um manejo de rua impecável é praticamente imbatível, porque ele tem equilíbrio mental. E é esse equilíbrio que faz a diferença entre o bicho que amarela no torneio e o bicho que sustenta o canto até o último minuto, mesmo sob pressão. Mas olha só, de nada adianta você ter o melhor manejo de rua do mundo, acordar na madrugada e escolher a melhor árvore, se o combustível que você coloca para dentro do seu pássaro for de baixa qualidade. Muitos criadores cometem o erro fatal de economizar justamente no que mantém o bicho vivo. Você já parou para pensar de onde vem essa semente que você compra a granel no mercado? Muitas vezes são sementes velhas, estocadas em galpões úmidos, cheias de fungos e poeira que você não vê a olho nu, mas que atacam o fígado e o pulmão do seu bicho em silêncio. Comprar alimentação de origem desconhecida é como dar comida estragada para um atleta. Uma hora o corpo cobra o preço, e geralmente é na hora que você mais precisa do canto dele. Se você quer ver seu pássaro com aquela plumagem brilhante que discutimos e com fôlego para cantar o dia todo, você precisa de nutrição de verdade. É por isso que eu desenvolvi o mix de sementes Reino do Canto. Eu não sou apenas um vendedor, eu sou criador, e eu criei para os meus pássaros o que não encontrava no mercado. O nosso mix é selecionado e passa por um processo rigoroso de limpeza, para garantir que não haja uma única grama de pó ou impureza. Dentro do nosso mix, você encontra o equilíbrio exato que um pássaro de fibra precisa. Alpiste de primeira linha, para energia imediata. Painços variados, português, verde e preto, essenciais para variação de nutrientes. Senha e perila, o segredo para manter a gordura boa e a lubrificação das cordas vocais, garantindo um canto limpo e potente. Estrusália de alta digestibilidade, para que ele não só coma, mas absorva cada vitamina. Não coloque a saúde do seu campeão em risco com sementes batizadas e sem procedência. Dê a ele o que há de melhor e colha os resultados no bico. O link para garantir o seu pote de 300 ml do mix Reino do Canto direto pela Shopee está aqui na descrição. Envio imediato para todo o Brasil, com a confiança de quem cria e entende do bicho.